Estamos aqui, começando a nossa live. Já vamos começar, vamos buscar os nossos convidados. Já eles estão chegando aqui para que nós possamos começar a nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, pessoal que está entrando aí no nosso canal. Muito obrigado mesmo. Nossos convidados estão chegando já. Hoje vamos ter uma live muito especial, vai ser muito bom. Pessoal que ainda não seguiu a nossa página aqui no Instagram, por favor, é só seguir. Opa! Chegando aqui nossos primeiros convidados. Olá! Olá, boa noite. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Muito bem-vindos a mais essa live. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo. Muito bem. Também estou ouvindo bem vocês. E estamos aguardando aqui. Já vão ver agora o nosso segundo casal de convidados. Para a gente possa começar a nossa conversa. Muito bom. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por estarem aqui. E ao pessoal que está assistindo, sejam muito bem-vindos a essa live aqui do nosso Jovens Estudantes da Liberdade. Todo quarto domingo do mês, a live aqui no Instagram, uma live especial para a juventude, jovens adultos, sejam eles solteiros ou casados. Nosso propósito aqui é sempre ter uma live especial para esse público especial dos nossos jovens adultos. Isso é muito interessante. Essa é a terceira live desse formato, tá? Então, a gente vai aprendendo aqui como faz. A live a gente aprende ao vivo, como faz ao vivo. Bom, o pessoal que já assiste nossas lives sabe do nosso ritual aqui. A gente começa sempre pedindo que o pessoal, no caso aqui no Instagram, acompanhe, siga aqui a nossa página. Se quiser ir lá no nosso YouTube, se inscrever, também pode, quem não é inscrito ainda, mas siga nossa página aqui no Instagram, já está de bom tamanho, tá bom? Vai ser muito bom, isso nos ajuda bastante. E você vai ver que nossa página do Instagram, do Estudantes da Liberdade, tem muita informação, artigos. Hoje mesmo foi publicado um artigo novo, aí, uma colaboração do Renan Poloni, que já esteve aqui numa live também, muito bom, artigo dele sobre liberdade religiosa. E muitas notícias, muitas coisas boas. Siga a nossa página, acompanhe, sempre veja aqui as notícias pela nossa página do Instagram e lá no nosso blog, é claro, né? A nossa página é apenas a ponte para você chegar no nosso blog. Mas é muito importante se inscrever nela para você estar sempre atualizado. Ó, e eu também sempre faço a nossa apresentação dos convidados, né? Nós temos dois casais aqui muito bons. Vou começar aqui pelo Levi Vasconcelos e a Priscila Vasconcelos. O Levi e a Priscila são de Fortaleza, no Ceará. O Levi já esteve aqui conosco numa live recente, aí na nossa conferência, muito bom. E eles moram em Lisboa, em Portugal. Né? E o Levi serviu como missionário da Missão Brasil Maceió e atualmente serve como bispo. E a Priscila, ela é formada e pós-graduada em marketing e ela serviu como diretora de assuntos públicos da destaque e atualmente serve como conselheira das moças. O Levi e a Priscila têm 3 filhos. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui. Eu sei que pelo fuso horário em Portugal não são 18 horas agora, né? Em Portugal são 21 horas, eu acho, ou mais? É 21 horas. 21 horas. Não é fácil, não. Muito obrigado mesmo. E temos aqui outro casal, que é o Luan Felizola Soares de Medeiros e a Gleice Kelly Felizola de Oliveira Lima.
O Luan é da Barra dos Coqueiros, aqui em Sergipe, e ele mora em Aracaju. E ele trabalha com suporte de TI e serviu como missionário na missão Colômbia-Cali e também como líder da missão da ALA, líder do grupo de sumos sacerdotes e secretário de tecnologia da Estaca. E atualmente ele serve como sumo conselheiro. E a Gleice Kelly é de Arapiraca, Alagoas, e ela trabalha como consultora de vendas e serviu como missionária na missão Brasil-Salvador e também como professora da primária e do seminário, e como regente da ala. Atualmente, ela serve como líder de música da primária da Estaca. Luan, deixa eu só fazer uma pergunta assim, tem nada a ver com a nossa live, mas o seu sobrenome é espanhol, Felizola, não? Felizola? Eu não sei ainda, não consegui chegar até onde ele vai, mas ele tem algum traço europeu que meus avós não sabem para onde vai. Eu pergunto porque justamente o Felizola, né, não é o seu último nome, né? E salvo engano, os espanhóis têm isso, né? Não é o sobrenome do pai que vai por último, é o da mãe, e eles invertem. E eu só perguntei por isso, né? Me deu essa impressão de ser um sobrenome, mas eu posso estar todo enganado também. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Me deu essa impressão. Muito bom. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar aqui sobre permitir que Deus prevaleça em sua vida. Vamos conversar aqui sobre essa fala que foi do presidente Russell M. Nelson na conferência de outubro de 2020. 2020. Então, nossa live é para todos, mas ela é direcionada aos jovens. E eu quero começar perguntando aqui aos nossos convidados, né, para a primeira fala deles, essa palavra, né, essa fala, né, permita que Deus prevaleça. E eu descobri, Levi e Priscila, que em Portugal é só que Deus prevaleça, né? O discurso do português europeu, a tradução é um pouco diferente, é mesmo português, mas é diferente. É só que Deus prevaleça, né? Eu descobri essas coisas sobre traduções e essas posições. Eu escrevi um livro sobre os nomes de Cristo, o significado dos nomes de Cristo do livro de Mórmon. Inclusive, para quem não viu ainda, gente, o livro já está aqui, muito bom. Vamos falar sobre isso numa live. Já falamos sobre o e-book, agora sobre o livro impresso. Vamos falar numa live próxima aí, vai ser muito bom. E eu descobri que há traduções distintas para o mesmo nome, né? Isso é natural. Então, no português de Portugal, é só que Deus prevaleça. Mas que no fim das contas dá na mesma. Eu queria saber de vocês, permita que Deus prevaleça, que o presidente Nelson disse. Para vocês começarem a palavra de vocês, né? Quando ele falou isso, o primeiro sentimento de vocês, qual foi? Quando vocês pensam nisso, olha, essa frase, permita que Deus prevaleça, o que vem à mente de vocês? Vamos começar aqui pelo Levi pela Priscila, depois o Luan e a Gleice, por favor. A primeira coisa que eu pensei quando eu li esse título, né? Eu lembrei de um discurso que me marcou muito, que é aquele que pede que nós deixemos o Pai Celestial ao leme. E aí tem muito a ver um discurso com o outro, que justamente é quando nós deixamos que o Senhor ele esteja sempre tomando a frente da nossa vida, né? Muitas vezes a gente pode ter uma ideia do que é melhor para nós, mas sempre levarmos até Ele para saber o que Ele nos direciona concernente àquilo que a gente quer para a nossa vida. Então, eu gostei muito de fazer o link desses dois discursos, porque foi um discurso que marcou muito a minha vida. E eu gosto muito desse tema, porque a gente acaba que, com a nossa vida, com as nossas responsabilidades, a gente acha que a gente tem que estar à frente de tudo. E não é assim que o Pai Celestial quer que nós façamos, né? Ele quer que nós possamos recorrer a Ele. Então, é muito importante esse tema por isso, né? Às vezes a gente vai ter que fazer algumas paradas aqui. A gente está com as nossas duas filhas acordadas Fica aqui. tranquilo. As crianças são prioridade zero.
olho em cada criança aqui. Fica tranquilo. Então, assim, o tema, para mim, ele é um tema muito interessante pelo fato de que o livre-arbítrio ainda é um princípio muito mal compreendido, às vezes, entre os membros da igreja e principalmente sobre as pessoas da Terra. As pessoas acham que, de alguma forma, quando nós aceitamos o Evangelho de Cristo, nós somos obrigados a cumprir com as coisas que a igreja ensina. E muitas vezes nós aprendemos durante a nossa vida que não é assim que as coisas acontecem. Que as mudanças só vão acontecer na nossa vida, os milagres só vão acontecer na nossa vida mediante a permissão que a gente dá para que Deus possa agir nas nossas escolhas e nos nossos atos. Então, quando eu penso no título Permitir que Deus prevaleça, é compreender que o Senhor nunca vai fazer nada sozinho. Que primeiro eu tenho que abrir um espaço na minha vida, no meu coração, para que ele entre e assim ele possa fazer a parte dele também. Mas primeiro nós temos que permitir. Eu gosto muito daquela gravura que Cristo bate a porta, mas não existe como abrir por fora. Só existe como abrir por dentro, né? E aí, por quê? É o nosso coração. A gente tem que abrir, tem que permitir que Deus entre na nossa vida para então ele mudá-la de alguma forma, né? Outra impressão muito interessante que eu tenho sobre esse discurso um outro dia eu vi um vídeo aqui mesmo no Instagram e eu acho que ele era um pastor de uma outra igreja e ele contou uma história que faz muito sentido e é muito interessante. Ele falou que muitas vezes nós queremos que o Salvador esteja na nossa vida, que Deus faça parte da nossa vida, mas é como se nós estivéssemos guiando um carro e a gente abre a porta e diz assim, olha, Senhor, entra aí, senta aí no banco do passageiro e vamos comigo aqui, que eu vou seguindo aqui a minha vida. Só que não é assim, o Senhor ele tem que estar na direção. Nós que temos que estar no banco do passageiro, apesar que é a nossa vida, mas o Senhor ele tem que estar à frente, o Senhor ele tem que estar guiando. Então, muitas vezes a gente quer fazer o inverso, a gente quer estar aqui na direção e só quer que o Senhor vá ali no banco do passageiro. Então, faz muito sentido com o link desse discurso. Quando eu estava lendo, eu lembrei dessa história. E é muito interessante, principalmente para os jovens, né? Para que eles possam compreender de forma simplificada o que é mais ou menos que o discurso ele fala. Excelente analogia. Muito bom. Muito obrigado. Pessoal que está entrando aí, que está assistindo a live, pessoal, pode deixar seus comentários, suas perguntas. A live é para vocês participarem também, tá bom? Por favor, Luan, Iglesias. Então, durante a semana, né, quando o Luan me falou sobre a live, eu procurei reler o discurso novamente. E foi um discurso realmente que mexeu muito comigo, porque, como os irmãos citaram, né, muitas vezes a gente ora ao Pai Celestial e a gente pede a ajuda dele para alguma situação da nossa vida, só que, de fato, nós não deixamos que ele trabalhe, né? A gente não permite que ele faça as coisas e a gente quer tomar o controle de tudo. E ao decorrer dessa semana, principalmente hoje, no domingo, me veio uma forte impressão de experiência que eu tive na missão e que retrata exatamente sobre esse tema, né? Eu lembro que eu e minha companheira tínhamos feito um jejum e no sábado, a gente fez do sábado pro domingo, né? E no domingo a gente tinha esquecido que não tinha nada em casa mais para a gente se alimentar à noite. E a gente chegou à noite, quando terminou de fazer tudo que precisava, né? Que chegou na geladeira não tinha nada, só tinha açúcar e água. E eu lembro que minha companheira era novinha, ela olhou para mim e disse, e agora? A gente vai ficar com fome? E aí eu falei, não, a gente vai fazer uma oração e a gente vai pedir para o Senhor aliviar nossa fome e a gente vai dormir. E aí ela, sério? Mas eu não consigo dormir com fome. E ela ficou questionando, né? E a gente simplesmente fez a oração e dormimos, e eu não conseguia dormir, minha barriga doía muito, só que eu não queria reclamar para ela não ficar incomodada também, né? E eu lembro que eram umas 10h30 da noite, por aí, e a gente escutou um barulho na porta. Aquele dia estava chovendo um pouco, e aí quando a gente abriu a porta, era um casal da nossa ala, com a bebezinha deles no braço, eles tinham uma sacola na mão, né?
E eu sem entender, e aí eles disseram, sister, a gente também não entendeu, mas enquanto a gente estava se preparando para dormir, o Senhor, ele tocou no nosso coração para a gente trazer comida para vocês. E a gente só fez. E eu lembrei dessa experiência hoje e eu fiquei pensando como eu preciso estar preparada como esse casal para permitir que Deus prevaleça na minha vida, né? E o fato de Deus prevalecer não significa só em relação às coisas da nossa vida, mas como a gente pode abençoar outras pessoas, né? Quando a gente está disposto a realmente servir os outros, né? E eu sou muito grata por aquele casal naquele dia ter permitido que Deus prevalecesse na vida deles, né? Ter abençoado nossa vida de alguma forma. E assim como a nossa oração, a gente não pediu comida na nossa oração, a gente só pediu para o Senhor aliviar a nossa fome. E ele fez, né? Ele assim o fez como realmente comida. Então, eu sei que realmente quando a gente permite que Deus prevaleça, a gente não precisa pensar no que ele precisa fazer, porque ele faz isso. A gente só precisa estar disposto a ouvir os sussurros dele, né? E fazer aquilo que ele nos pede também. Excelente. Quando eu vi pela primeira vez esse tema, logo quando o presidente Nelson começou a fazer o seu discurso e depois quando eu fui estudá-lo, me chamou muita atenção, principalmente a palavra prevalecer, né? Uma palavra bem forte, digamos assim. E quando o discurso fala permitir que Deus prevaleça, é entendermos de que o Senhor precisa estar acima de nós em nossa vida. De que quando temos duas opções e uma é a nossa opção e a outra é a opção do Senhor é maior do que a nossa. Então, principalmente na nossa experiência de casado, a gente aprendeu ao longo desses 2 anos de que o nosso casamento não é só nós dois. Nosso casamento é eu, minha esposa e o Senhor. E a vontade do Senhor é sempre a vontade que prevalece. Não é a minha, não é a dela. Então, sempre quando conversamos, quando vamos tomar qualquer decisão e tem algum empate, digamos assim, eu tenho uma decisão e ela tem a outra, a gente sempre busca ao Senhor para que o Senhor dê o voto de Minerva, para que o Senhor decida qual é o caminho certo. Então, da primeira vez que eu li o discurso e recentemente, quando eu reli ele, quando eu estudei novamente, eu pude prestar mais atenção nisso, principalmente quando o Senhor fala sobre a coligação de Israel, né? Sobre a coligação daqueles que deixam com que o Senhor prevaleça na vida deles. Então, é muito importante que nós possamos entender cada vez mais esses princípios de que o Senhor precisa estar à frente da nossa vida em todas as coisas, assim como a irmã disse, como o bispo também disse, de que a vontade do Senhor é a vontade certa para a nossa vida. E mesmo quando nós não enxergamos isso, precisamos deixar e exercer nossa fé para poder deixar que o Senhor prevaleça em nossa vida. Precisamos aceitar qualquer que seja a vontade dele, porque é a melhor coisa para nós. E ao longo do tempo nós vamos entender a resposta. Ao longo do tempo nós vamos entender o significado de cada uma dessas coisas. É aí que entra a nossa fé. A fé de deixar o Senhor guiar a nossa vida, guiar o carro, né? Como a irmã falou. A fé é deixar que ele dirija e a gente só vai atrás fazendo tudo aquilo que precisamos fazer. Excelente. Muito, muito obrigado. Comentários muito bons, muito inspirados mesmo. O presidente Nelson, quando falou sobre essa palavra, sobre esse termo, né? Ele disse que é o significado da palavra hebraica Israel, né? Permita que Deus prevaleça. Um significado da palavra Israel. Né? E aí ele disse que o nome de Israel se refere a uma pessoa que está disposta a permitir que Deus prevaleça em sua vida. Né? É interessante, porque não é só permitir que Deus prevaleça, mas estar disposto a permitir que Deus prevaleça. Ele até cita, né, que a palavra disposto é fundamental para essa interpretação do nome Israel, né? Por conta do arbítrio, né? Que o irmão Levi falou aí sobre o arbítrio. O estar disposto é tão importante, né? Agora, é lógico, nós temos uma infinidade de coisas na vida que querem prevalecer. Querem prevalecer. Cada uma dessas coisas tem seu lugar na nossa vida. Né? Não são coisas necessariamente ruins, nem coisas que precisamos deixar de lado. São coisas que querem prevalecer. Esse é o ponto, né? Cada coisa tem seu lugar, mas
cada coisa dessa quer ter o protagonismo, quer prevalecer, quer ser o maior. A palavra prevalecer, a palavra prevalecer, quase não vai agora, significa ser mais poderoso do que outras forças. Ser maior, prevalece. Então, a grande questão aqui agora é, nós temos, como eu disse, uma série de coisas. Nós temos trabalho, nós temos estudo, nós temos o nosso próprio ego, nós temos nossos interesses, nossos desejos, nossos anseios, que são bons, que são corretos, que são justos e que devemos ter, né? Mas, como permitir que a vontade de Deus seja mais poderosa que essas outras forças, sabe? Nós sabemos, vocês acabaram de nos explicar o sentido dessa questão de prevalecer, mas na prática, o que a gente poderia dizer para as pessoas que estão assistindo? Olha, uma coisa que funciona para mim é isso, para eu deixar que a vontade de Deus seja mais forte do que a minha vontade ou do que a vontade de outras forças, né? E aí vai uma infinidade de situações e de coisas. Repito, coisas boas, coisas importantes que têm seu lugar em nossa vida, mas que sempre devem vir depois da vontade de Deus. Na prática, para vocês, como funciona isso? Vou inverter aqui e começar pelo casal Felizola agora. Então, uma coisa, enquanto você estava falando, que me motiva. A gente sabe que, principalmente na pandemia, tivemos altos e baixos e a gente teve que ficar estudando o evangelho no nosso lar, né? E, assim, sinceramente, eu sinto que eu dei uma desanimada, né? E quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu comecei a buscar o Senhor e entender o que eu podia fazer para melhorar. E uma das coisas que me veio à mente foi pensar na eternidade. Porque se a gente pensa nessa vida como... eu vou fazer isso hoje, mas sem uma visão do futuro, sabe? Então, quando a gente pensa, eu preciso fazer isso hoje porque eu tenho algo bem maior amanhã. Então, pensar na eternidade me motiva a fazer as coisas, porque eu sei que essa terra é passageira, né? E quando a gente pensa na eternidade, a gente sabe que o Senhor tem coisas bem maiores para nós. O mundo, ele oferece coisas boas, de fato, mas o Senhor tem coisas melhor ainda, né? Como acho que presidente Ari, não lembro, ele falou isso. E o que me motiva é de fato isso, né? Pensar na eternidade e pensar de que a vida é muito curta e a gente está aqui num processo para voltar à presença do Pai Celestial. Então, tudo que a gente puder fazer para nos aproximar um pouquinho mais de estar com o Pai Celestial novamente, realmente é algo que me motiva muito. Pensando assim, no que poderia, nas pequenas coisas que me fazem deixar Deus prevalecer em nossa vida, eu acho de que principalmente são aquelas pequenas coisas. Eu lembro de um discurso que eu li na missão e minha esposa leu recentemente, que eu gosto muito, é um discurso de L.G. Robbins. Como é em português? Eu não lembro como é em português porque eu li na missão, mas ele se chama Que Mais Me Falta. Então, o que me falta ainda em português. É um discurso de L.G. Robbins. E esse discurso fala sobre alguns detalhes, algumas coisas que faltavam para algumas pessoas do discurso, né? Inclusive, o Senhor revela para uma que ela só precisava arrumar o quarto dela, para ela poder ter mais inspiração. Então, eu sempre me lembro desse discurso porque eu sempre pergunto ao Senhor o que mais me falta, o que me falta ainda para poder mudar. Então, certo, eu guardo os mandamentos, ok, certo, eu vou para a igreja, certo, mas o que mais eu preciso fazer? Eu preciso falar mais brandamente, eu preciso tratar melhor o pessoal do meu trabalho, eu preciso falar, não sei, com mais pessoas, eu preciso falar sobre o evangelho, eu preciso estudar mais as escrituras, eu preciso orar mais. Então, eu acho que se eu pudesse falar para todos que estão assistindo o que fazer para deixar que Deus prevaleça a sua vida, seria que vocês perguntem ao Senhor. No caso, perguntem ao Senhor qual é a pequena coisa que vocês podem mudar hoje
para que possam deixar que o Senhor prevaleça mais na vida de vocês. Tipo, eu preciso melhorar o meu estudo das Escrituras, então vou estudar mais as Escrituras para que o Senhor prevaleça mais em minha vida. Ou vou orar mais, vou guardar mais o dia do Senhor, guardar mais o dízimo, a palavra de sabedoria. Acho que cada pessoa precisa de algo diferente. E é o Senhor quem mais sabe aquilo que cada um de nós precisamos. E só uma coisa, enquanto eu estava falando, eu acho que uma coisa importante, principalmente na época que a gente está vivendo hoje, onde a depressão está num nível bem avançado, né, em todos os lugares do mundo, é pensar que a gente não é perfeito, né? Estamos indo na igreja realmente para aprender, para crescer. Então, como o Luan falou, tudo que a gente puder fazer um pouquinho de cada vez, vivendo um dia de cada vez, a gente está permitindo que Deus prevaleça, sabe? E a gente não vai mudar do dia para a noite, mas cada pouquinho que a gente faz a diferença, realmente, na nossa vida. Muito bom, muito obrigado. Irmão Levi, irmã Priscila. Ok, então tipo, quando eu sempre escuto essa parte na prática, né, o que é deixar o Senhor prevalecer na nossa vida, me faz muito lembrar recentemente, acho que 2 meses atrás, eu fui chamado como bispo, né? E para mim foi quase que eu não consigo nem expressar o sentimento que eu tive de quando o presidente da Estaca entrevistou a Priscila e me entrevistou. E quando ele falou que precisava mudar o bispado da ala, né? E aí eu estava esperando que, ok, né? Vai mudar o bispado da ala e eu vou ser chamado como conselheiro, ok? Vou aceitar tranquilamente. E aí quando ele falou, então, que eu iria ser chamado como o bispo da ala, né? E aqueles 5 minutos ali, minha alma saiu do meu corpo, né? Aí saiu assim, acho que a minha alma olhou para mim, o meu homem natural, e deve ter pensado, e tipo, não é possível que isso aconteceu, né? E eu me lembro claramente, assim, que o sentimento que eu tinha era justamente tentar fazer com que o Senhor fizesse mais parte da minha vida, para que eu fosse digno dessa bênção que era ter sido chamado bispo. E quando eu vejo o tema, né, muito interessante o tema que foi colocado, permitir que Deus prevaleça, uma das coisas que eu mais estou tentando compreender nesses últimos meses é ouvir mais a vontade do Senhor, menos a minha vontade. Eu acho que essa é a parte mais difícil do discipulado, né? É que eu consigo saber que o Senhor sabe as lembranças. Eu acho que mas muitas vezes eu quero fazer a minha vontade. Principalmente na vontade. Não podia dar onde? Tem outro celular ligado. Eu não sei se esse microfone está aqui no nosso lado. Se a gente Tá tendo um barulho. Desliga o áudio de vocês rapidinho, só para ver. o áudio. Barulho. Não. Uma coisa. Tem outro. O áudio de vocês está cortando a fala, mas tem como se fosse um apito. É como se tivesse um outro celular ligado no Instagram e tá dando microfonia. É como se fosse isso, né? Não sei. Vamos lá. Eu não sei se o pessoal tá conseguindo ouvir a gente bem, mas vou continuar falando. Agora sim, agora tá bem, né? Tá ouvindo bem. Boa. Então, assim, na prática, o que é que eu tenho aprendido nesses últimos... eu começo a falar e o barulho começa a aparecer. Não sei o que está acontecendo, mas vamos lá. Na prática, fazer com que o Senhor prevaleça é a parte mais difícil, sabe? Por quê? Porque no nosso dia a dia a gente tem uma luta diária com o nosso homem natural. Então, todos os dias eu tenho que agir sabendo que as pessoas estão vendo as minhas ações. E será que naquele momento o que está prevalecendo é o Levi homem natural ou é o Levi cristão? E
o discurso do presidente Nelson, ele fala muito sobre que o Senhor, ele não se importa com a cor da sua pele, ele não se importa com a sua raça, não se importa com nada dessas coisas. Ele se importa com a sua alma. Eu acho que é esse tipo de reflexão que a gente tem que fazer durante todos os dias da nossa vida. Se eu domino meu homem natural ou meu homem natural que me domina. E quem me conhece, né? Eu vi aqui algumas pessoas comentando aqui na live. Quem me conhece sabe que eu sempre lutei com esse homem natural. E hoje eu me tornei um bispo, mas estou longe de ser perfeito e estou longe, talvez, de ser o que o meu potencial, que o Senhor espera de mim. Mas todos os dias eu tenho que colocar na minha mente que a minha vida, nos meus atos, o Senhor tem que prevalecer. E a gente tem lutado cada dia com isso. Então, assim, na prática, que respondendo, né, resumindo essa falácia toda, é que a gente possa ver nas nossas ações se realmente o Senhor prevalece ou se o meu homem natural que prevalece. Infelizmente, a gente cai, infelizmente, a gente às vezes toma decisões como um homem natural, mas graças à expiação de Cristo, a gente sempre tem uma segunda oportunidade para se arrepender. Então, resumindo, deixar Deus prevalecer é sempre ser humilde e principalmente reconhecer as nossas falhas e saber que Deus ele sempre vai nos perdoar mediante os nossos atos. Eu gosto de pensar como tentando dar um embasamento em tudo que já foi dito, né? Mas eu gosto de pensar que deixar Deus prevalecer é colocar Ele à frente e acima de todas as nossas decisões. Como o outro casal falou, né? Um quer uma coisa, o outro quer outra, a gente vai aqui orar para ver o que o Senhor quer. Então é mais ou menos isso, não só em casal, mas individualmente, né? Porque muitas vezes a gente não quer, a gente tem um outro plano, mas o Senhor ele tem outro plano para nós. Como o Levi falou, quando ele foi chamado bispo, foi totalmente inesperado para nós. A gente não tinha a menor... A gente não esperava de forma alguma. A gente foi para a entrevista ainda sem passar pela nossa cabeça o que a gente estava indo fazer lá. A gente achou várias coisas, mas nunca que ele ia ser chamado bispo. Faz pouco tempo que a gente mora aqui em Lisboa, faz pouco tempo que a nossa vida começou aqui. E a gente está com as meninas pequenas e a vida meio que deu assim um 360. E depois que a gente saiu lá da sala do presidente da estaca, eu olhei para o Levi, ele olhou para mim, nós estávamos atônitos, assim. Eu não conseguia andar. Sem entender, a ficha não tinha caído. O presidente da estaca não perguntou muita coisa, ele não preparou a gente, ele não foi assim... amaciando para poder dar a notícia. A gente entrou na sala, ele fez uma outra pergunta e pá, jogou a notícia. A gente ficou assim, tipo... Ele, foi unânime, vocês não têm o que falar, quero só saber se vocês aceitam. E a gente ficou... Tudo bem, é o senhor que quer, então tudo bem. A gente nem estava nem pronto para isso. Então, quando a gente saiu de lá... eu olhei pro Levi, ele olhou para mim. E a única coisa que eu conseguia pensar era... Não sei o que o Senhor ele quer de nós, não sei o que o Senhor espera de nós, não sei o que ele tem, que ele vê para o nosso futuro, mas que bom que ele está nos dando essa oportunidade de poder servir, de poder crescer dessa forma, de poder nos aperfeiçoar servindo, de poder nos aperfeiçoar sabendo que ele está nos dando essa oportunidade de cuidar de algo tão especial e fazer parte disso. Então, que o Senhor prepara a gente para certas coisas, quando nós colocamos Ele à frente, quando nós colocamos Ele ao leme da nossa vida, Ele está sempre disposto a nos preparar para coisas que a gente não espera. Mas é como o irmão falou, e eu acho que é muito válido, nós não vemos tudo. Eu consigo saber o que eu fiz ontem, o que eu fiz semana passada, e o que eu vou fazer daqui a um mês ou ano que vem. Mas o Senhor, Ele sabe como eu vou estar daqui a 20 anos. O Senhor, Ele sabe como é que vai ser a minha linhagem, as minhas filhas, meus netos, meus bisnetos. O Senhor, Ele sabe de tudo. Então, mais do que justo, nós deixamos a nossa vida na mão dEle. Muito bom. Muito bom. E é isso mesmo, né? O que vocês todos disseram...
nessa essência de que quando nós permitimos que o Senhor conduza, né, que o Senhor vá fazendo as escolhas dele, nós vamos sendo moldados a respeito dessa nossa capacidade de permitir que Deus prevaleça. Nós vamos adquirindo essa capacidade, né? Não é algo assim que a gente faz da noite para o dia. Isso é uma capacidade que a gente vai adquirindo à medida que nós vamos cedendo ao Senhor. Para continuar naquela analogia lá, cedendo ao Senhor o lugar ao volante, né? Porque, de fato, né, pegando esse gancho dessa analogia, nós temos a tendência natural humana de querer estar no controle das coisas, né? É natural o ser humano ter o controle, querer ter o controle da situação. Todo mundo, quando chega num lugar que não conhece as pessoas, que não sabe quem é, se sente meio assustado, né? A gente se assusta com o novo, né? Mas a gente precisa assumir a posição de passageiro quando Cristo é o motorista. Ah, mas então quer dizer que minhas escolhas não são levadas em conta, eu não tenho meu arbítrio? O arbítrio é esse, né? É o arbítrio para permitir que Deus assuma o controle da sua vida. Eu costumo dizer que nós não somos livres para fazer o que quiser, nós somos livres para fazer o que é certo. Porque se não fizermos o que é certo, nós somos punidos. Então, a liberdade que nós temos é para fazer a vontade de Deus. E, embora isso possa parecer muito óbvio, do ponto de vista de que liberdade é essa que eu não tenho liberdade para errar? Não, você tem. Mas se errar, você está em erro. Logo, você não recebe bênção, você não recebe benefício, você é excluído. A nossa liberdade é para fazer a vontade de Deus. E é isso que o inimigo quer tirar da gente, esse direito de fazer a vontade de Deus, né? Esse direito de poder escolher fazer a vontade de Deus, né? Eu deixei uma mensagem hoje pela manhã numa aula e eu usei duas citações, uma do Elder Jorg Clevingat, não sei se falei a pronúncia correta do nome dele, mas vai ficar assim, e da Sister Linda Butler, a respeito de permitir que Deus se aproxime de nós e nós nos aproximarmos de Deus, na verdade, né? E uma das coisas que é falado, né, pelo Helder é que nós precisamos assumir a responsabilidade pelo nosso próprio bem-estar espiritual, pelo nosso próprio bem-estar físico, o nosso próprio bem-estar emocional, é nossa responsabilidade. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós conseguimos assumir a responsabilidade por essas coisas, né? Não vamos estar culpando os outros, não vamos estar agindo, não vamos permitir que o mundo ocupe esse lugar, né? Dizendo para nós o que nós temos que fazer. Nós vamos tomar essas decisões porque nós fazemos o que é da vontade de Deus. E aí vamos assumir a responsabilidade, e aí vamos fazer as coisas como Deus quer. E essa é uma coisa muito boa de fazer. O mundo tenta nos empurrar para um abismo, né? Para um abismo de não escolha. Nós não temos opção, nós não temos direito de escolher, de opinar, de pensar. O Senhor diz exatamente o contrário. Você tem todo o direito de ter o seu pensamento. Agora, o seu pensamento deve ser como o meu pensamento. O mundo tenta dizer que isso mas então não é meu pensamento livre, mas lembre, nós não somos, seria um pensamento livre de igual para igual se fôssemos de igual para igual com Deus. Mas não somos, Ele é Deus, nós não. Então, quando nós reconhecemos que Ele é Deus, eu sempre digo assim, quando nós aceitamos Cristo como Ele é, não como nós queremos que Ele seja, para satisfazer os nossos pensamentos, nossas vontades, né? E cada pessoa tem o seu Cristo, né? Por exemplo, eu acredito em Cristo, Ele entende o que eu faço, o que eu quero fazer, tudo Ele entende, nós aqui não temos que entender nada. Mas quando nós aceitamos Cristo como Ele é, então nós entendemos que Ele é Deus e fazemos a vontade dEle de bom grado, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade.
E aí eu finalizo essa parte dizendo justamente a Sister Button citou assim, olha, deixe que o Senhor decida os detalhes do que Ele escolhe revelar e quando escolhe revelá-lo para a sua vida. Ou seja, quando nós permitimos que Deus decida os detalhes disso, como vai ser a nossa vida, então a gente conduz a nossa vida com mais tranquilidade, porque nós vamos aceitar as provações, nós vamos aceitar os reveses, nós vamos seguir fazendo a vontade de Deus. Quando aparecerem as surpresas, como para o casal Vasconcelos aí, vão ter sido chamado como bispo, né? E aí eu lembro de uma fala recente, não lembro se foi do Evangelho, né, que o Senhor não lhe chamou pelo que você é, mas pelo que você pode se tornar, né? E é isso, né? Nós não somos chamados pelo que somos, mas pelo que podemos nos tornar. E aí nós vamos seguir a vontade, vamos permitir que Deus prevaleça em nossa vida. E o mundo não vai prevalecer em nossa vida. Nos quer para baixo. Né? Nos quer para baixo. Ô, irmão Antônio. Eu estava ouvindo agora a sua fala, né? E recentemente eu escutei uma história na internet e tem muito... Dá para linkar muito com a nossa vida, né? Eu tenho 32, a Priscila recentemente fez 30. E aqui na nossa casa, eu não sei se o casal Filizola passa por isso, a não ser que eles sejam ricos, né? Não são, né? Existe Estou longe de ser. Existe muito esse desafio, né, que nós encontramos na nossa vida, principalmente quando a gente não vem de berço de ouro, né, quando a gente tem que construir nossa vida mesmo do zero. E quando você falou sobre que Deus, ele sempre quer o melhor pra gente, né? Deus sabe o nosso potencial. Às vezes a gente perde um pouco da nossa fé quando a gente não consegue prosperar da maneira que queríamos, né? Então, às vezes a gente cumpre os mandamentos que é dado. Eu não sei quanto tempo o casal Filizola é casado, sei lá, dá um tempo, mas 2 anos? Boa sorte, boa sorte. Nós fizemos 8 anos agora nesse 1º de novembro. E às vezes, eles têm 2 anos de casado. E às vezes, eu e a Priscila, a gente tem muitas discussões, muitas conversas aqui sobre o porquê que a gente ainda não alcançou um determinado patamar em um ponto da nossa vida. E às vezes eu acho que é um bom debate para a gente trazer aqui. Eu não sei se a maioria das pessoas que estão acompanhando a nossa live são solteiros, ou são recém-casados, ou são já casados há muito tempo. Mas eu acho que é a gente entender até onde nós estamos deixando Deus agir, mas até onde eu estou agindo, sabe? Porque às vezes a gente abrir a nossa boca para falar que a vida que eu tenho hoje é a vida que Deus deu, isso é errado. Na verdade, a vida que eu tenho hoje é mediante as minhas escolhas. E às vezes eu e a Priscila, a gente chega num consenso das nossas discussões, das nossas conversas, de que onde eu e ela estamos hoje, seja financeiramente, seja espiritualmente, intelectual e outros patamares, outras questões da nossa vida, vem das nossas escolhas. E o mais interessante é que a gente não pode culpar Deus por estar onde estamos. Nós temos que colocar em total responsabilidade que eu sou o Senhor do meu próprio destino. As Escrituras é praticamente um livro de instruções e mandamentos, que é muito interessante que o livro da Bíblia, o primeiro é Velho Testamento e Novo Testamento, ou seja, Testamento é o quê? É uma fala, né? É um texto onde alguém disse que cada um iria receber. Testamento é isso, ou seja, quando eu morrer, eu vou deixar um testamento para os meus filhos, ou seja, vai dizer ali o que cada um pode receber. E nas Escrituras já foi pré-definido o que cada um pode receber. Mas não é de graça, não é só sentar na cadeira e esperar a recompensa vir. Então, eu acho que vale a pena abrir a discussão, não sei se estava na pauta da live aqui, mas eu senti que deveria falar sobre isso, o que é que cada um de nós, né, estamos fazendo para aumentar, de fato, o nosso patamar em relação às nossas conquistas.
Eu tenho certeza que cada um aqui deve ter um sonho, deve ter uma meta, um desafio. Mas será o que é que eu estou fazendo para alcançar essa meta? Será que Deus apoia essa meta que eu decidi? Será que eu permiti que Deus prevalecesse quando eu tomei as minhas decisões, as minhas metas? Então, assim, eu e a Priscila estamos há 8 anos casados, já mudamos de país, estamos agora com 2 filhas pequenas. Ou seja, a gente tem hoje vários conflitos para a gente resolver e, principalmente, é nessa hora que Deus tem que prevalecer. Porque muitas vezes a nossa fé vai lá para o chão. Que a gente está lá, indo para a igreja todos os domingos, pagando dízimo, cumprindo o nosso chamado, indo ao templo. E mesmo assim, parece que as coisas não funcionam, não estão se resolvendo. E aí eu posso, sei lá, desafiar aí o outro casal, os filhos, a dizer se eles pensam igual. Não sei se o irmão Antônio autoriza eu intervir nessa hora aqui, lá à frente. Mas Não, tranquilo, veja, essa era justamente a última parte do nosso Ixi, então eu pulei, eu não sei. Desculpa. Já seria a próxima parte, porque a nossa conversa dura 1 hora, então seria a próxima parte mesmo. Eu ia dar introdução nessa parte, eu vou fazer isso, colocando uma experiência que o presidente Nelson citou nessa mensagem dele, né, de permita que Deus prevaleça, que foi da esposa de um neto dele. Lembra que ele falou sobre... Ele deu o nome de Gil para a esposa do neto, não é o nome dela de Gil. E ele disse que a Gil estava passando por dificuldades espirituais, porque o pai dela estava morrendo, e apesar das orações, dos jejuns, das bênçãos, do sacerdócio, não teve jeito. Ele estava morrendo, e ela estava com muito medo de perder o pai e o próprio testemunho por conta disso. Porque ela não estava vendo resultado, ela não estava vendo o que ela pedia acontecer. E era uma coisa boa, uma coisa justa, a saúde do pai. Era uma coisa mais justa do que pedir pela saúde, pela vida de alguém que você ama. Não tem coisa mais justa. Mas, apesar de todo o esforço dela, da família e tudo, o pai dela estava ficando adoecendo realmente. E ele disse que um dia, tarde da noite, a irmã Wendy Nelson, a esposa do presidente Nelson, contou sobre a situação de Gil e que na manhã seguinte a esposa do presidente Nelson compartilhou com a própria Gil qual foi a resposta do presidente Nelson. A resposta dele foi uma palavra só: míope. Né? Míope. Né? Para muitas pessoas pode parecer uma palavra muito forte, né? Mas, e não deixa de ser, mas ele disse que a Gil admitiu que no começo ficou arrasada, né, com aquela situação, sem compreender, mas que depois, aí, nas próprias palavras dela, a palavra míope fez com que eu parasse, pensasse e me curasse. Aquela palavra agora me traz paz. Ela me lembra de expandir minha perspectiva e buscar as bênçãos eternas. De que há um plano divino e que meu Pai ainda vive, que Ele me ama e cuida de mim. A palavra míope me guiou a Deus. Isso funciona tanto para essas questões das bênçãos que buscamos no campo da saúde de alguém, ou nossa mesmo, emocional, seja como for, mas também no que tange as questões temporais, as questões materiais. Né? Quantos de nós temos orado, não é por luxo nem riqueza, mas para um pouco mais de conforto, para um pouco mais de segurança financeira, e vemos, às vezes, essas coisas tardarem. Né? Precisamos ter muito cuidado, porque não é raro vemos pessoas comparando fidelidade com sucesso financeiro. Fidelidade ao evangelho com sucesso financeiro, né? Atrelando uma coisa a outra. Isso se chama teologia da prosperidade, que o Aldeoto já disse que é falso. É uma falsidade, não existe. A prosperidade financeira não é um sinal de favor divino, como a pobreza não é um sinal de desfavor divino. Isso
precisamos deixar muito claro. E aí, o mundo tenta mostrar diferente. O mundo tenta nos dizer que se você não tem, você não é. Se você não tem, você não é ninguém. E aí eu lembro de uma frase do presidente Benson, presidente da igreja, ele disse assim: se amarmos a Deus, fazermos sua vontade e temermos seu julgamento, mais que o dos homens, teremos autoestima. Ou seja, vamos nos aceitar e aceitar a nossa situação. Lógico, vamos trabalhar para melhorar, mas vamos aceitar aquilo sem culpar ninguém, sem culpar Deus. Teremos autoestima. Por quê? Porque amamos a Deus mais que os homens. Então, a discussão colocada aqui, muito bem pelo irmão Levi, é de que como é que nós podemos permitir que Deus prevaleça quando sentimos que nós não estamos alcançando de Deus aquilo que queremos, né? Como manter nossa fé, nossa confiança. Nós temos aí 8 minutos para terminar, 2 minutos para cada um para esse comentário. Nós vamos terminar antes de 1 hora, porque o Instagram tem um limite aqui. Por favor, vou começar aqui pelo casal Felizola. Então, quando o irmão citou, né, esse questionamento, eu logo pensei em situações corriqueiras da minha vida onde eu realmente quis questionar Deus, né? Porque eu acredito que todo mundo também já tenha passado por isso. E você dá o seu máximo, você querer que a graça seja derramada e você questiona Deus por que não. E você não entende também o porquê não é daquela forma. Mas volta justamente o que a gente falou no início, né? De entender que as coisas não é como a gente quer, mas como o Pai Celestial quer, realmente. Porque ele tem uma visão ampliada das coisas, né? E eu penso muito sobre o exemplo de Jó, né? Que para mim foi uma das pessoas que mais demonstrou fidelidade ao Senhor, né? Quando realmente perdeu tudo, literalmente, e ainda assim, em nenhum momento ele questionou o Senhor, né? O porquê, mas ele somente confiou nas bênçãos que o Senhor tinha depois, né? E para mim isso é muito difícil hoje em dia, eu confesso, né? Tá buscando uma coisa e de repente o Senhor não me dá naquele momento, e aí eu pergunto por que, Senhor, e é difícil, mas eu percebo que quando eu sou humilde e eu simplesmente aceito a vontade dele, mesmo sem entender naquele momento, sempre, sempre, sempre ele me dá uma resposta. Eu sei de que ele nunca vai nos deixar sem resposta, né? Por mais que não seja no dia que a gente espera. Mas realmente vai chegar o momento em que nós vamos compreender. E é tão maravilhoso quando a gente aceita isso, né? A gente aprende bem mais, com certeza. Eu acho que, puxando um pouco do que o Bispo Levi falou, me lembra muito quando eu comecei a estudar sobre autossuficiência, fazer os cursos de autossuficiência, eu sempre me lembro da primeira escritura de quase todos os livros, que é quando fala de que este mundo e o reino do Senhor, tudo é do Pai, e de que tudo será herdado por nós, né? A terra é dele e nós somos os seus filhos. E aí, me lembrou um pouco, quando o Bispo Levi estava falando, me lembrou um pouco do ano passado. Ano passado, 2020, um ano que começou a pandemia muito conturbada, eu tinha acabado de terminar minha faculdade e durante alguns meses, após a faculdade, na minha cabeça, ok, vou descansar, vou dar uma parada no estudo e vou aproveitar um pouquinho. E foram se passando alguns meses e alguns meses e alguns meses. E chegou um momento, acho que no final do ano de 2020 já, em que eu olhei para minha esposa e eu falei, amor, estou preocupado. Estou preocupado porque a nossa vida está muito quieta. A gente vai, trabalha, volta para casa, fica junto. O pai dorme no outro dia, vai para o trabalho, volta e aquela rotina. Eu falei, não, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. O Senhor não quer isso para a gente. Todos os dias a mesma coisa. Isso não está certo. E foi aí quando a gente começou a orar, pediram ao Senhor novos desafios, pediram ao Senhor novas conquistas, pediram ao Senhor que nos mostrasse aquilo que podíamos fazer. Algumas semanas depois, alguns meses depois, acho semanas, eu recebi meu novo chamado, que foi um grande desafio para mim. Não imaginava que eu ia receber, então eu recebi um novo chamado, comecei a trabalhar arduamente para poder melhorar as coisas.
e comecei a fazer novos projetos no trabalho e comecei a estudar outras coisas por fora também. E aí a vida começou a correr, a vida começou a melhorar e eu percebi de que é muito disso, como se nós queremos levar uma vida tranquila e normal, nós vamos levar, mas não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor é o dono desse mundo e Ele quer que nós herdemos Ele. Então nós precisamos fazer valer, nós precisamos correr atrás disso. Precisamos estudar e conquistar todas essas coisas para sermos herdeiros, né, da terra que o Senhor tem preparada para nós. Muito obrigado, Casal Vasconcelos. Ok, eu só queria então, acho que não vai dar tempo de falar muita coisa, só queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Para a gente é uma honra poder falar um pouquinho sobre as coisas de Cristo, né, sobre as coisas de Deus. Para finalizar minha parte, eu só queria repetir uma pergunta que o presidente Nelson faz no discurso, né, que ele disse: estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, mesmo que ela não seja a nossa vontade, né? E eu estou aprendendo isso mesmo a ferro e fogo. Hoje, depois de quase 9 anos de relacionamento com a Priscila, eu tenho um testemunho que o casamento é o grande desafio do ser humano, né? Que é, de fato, ter alguém do seu lado que sempre tem que prevalecer a sua vontade. Então, fazer com que Deus prevaleça é sempre ser humilde. Eu acho que isso para um casamento, para a nossa vida, para o nosso trabalho, para a igreja, é sempre aceitar ser doutrinado. E esse é o nosso grande desafio. Então, eu agradeço imenso a oportunidade. Não sei se a Priscila, não tem outro tempo, Priscila. Não, eu agradeço, né? Ficar por último é bom por isso, porque muito já foi dito aí pelos colegas, então eu já não tenho muito o que acrescentar. A única coisa que eu queria dizer é que realmente é muito gratificante fazer parte de um evangelho onde a gente aprende desde criança a não moldar Cristo à nossa vontade, mas nos moldarmos à vontade de Deus e à vontade do Senhor, né? Fazer com que Ele realmente seja o guia da nossa vida. E não querer que Ele se adeque à minha vida ou à minha vontade. Então, eu sou muito grata pela oportunidade e por ter relido esse discurso, que realmente é muito enriquecedor. Vou até publicar ele no meu Instagram depois, para que os meus amigos tenham a oportunidade de ler, porque é muito, muito interessante, muito especial. Eu gostei muito de participar da live. Quando tiver outras lives, estou à disposição. Já está se convidando. Obrigada. Vamos falar já chamei, ó. Tá vendo? A gente sempre está trazendo as boas pessoas aqui. A ideia das lives é isso: trazer as pessoas da igreja para poder mostrar as suas experiências pessoais, sabe? Como é que é feito na prática, por gente como a gente, né? Por todo mundo. Isso é muito bom, isso é muito importante. Eu agradeço muito a presença desses casais maravilhosos aqui. Assim, amigos, permitir que Deus prevaleça, como esses casais disseram, compreender que a nossa vontade está sujeita à vontade dele, né? Que nós somos seus servos, seus filhos, e precisamos fazer a vontade dele acima da nossa. Quantas vezes a vida já deu uma reviravolta e tudo que eu pensava que era, que seria, que estava se encaminhando, deixou de ser e tomou outros rumos para seguir a vontade de Deus e não a nossa. Várias vezes. Né? O irmão Levi falou aí do casamento, né? São casados há 8 anos, se caminhando para 9, um casal Felizola, casados há 2 anos. Eu e minha esposa vamos completar agora, em fevereiro agora, 28 anos de casado. Né? O que eu posso dizer para vocês não tem coisa melhor na vida do que estar selado a uma pessoa fiel. Não tem coisa melhor na vida. O casamento é um protótipo da exaltação. Já entendi isso. O casamento é um modelo da exaltação. É onde você aprende humildade, aprende a ser quem você deve ser. Muito obrigado, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.